Fala destravado, William Borghetti, para iniciarmos mais uma live. Deixa eu arrumar aqui. Está precisando, tá meio embaçado aqui. Vamos direto. Agradeço aí quem entendeu aí um pouquinho do atraso, obrigado. Instagram hoje tá meio instável, tá complicada a coisa. Hoje a nossa gloriosa Busanello está na área e já vai começar aqui com a gente. Já? Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estava aqui mandando o convite, aí você, me colocou na live. Mas ainda dá para mandar. Fica Sim, tranquila. ainda dá para mandar. Isso, agora dá para mandar. Dá para mandar para todo mundo agora. Deixa eu colocar aqui o teu título. Eu vou colocar Mulheres no Desenvolvimento Humano. Tá bem. Tá bom? Gostou do título? Gostei pra caramba. Aí, ó. Então, hoje o nosso intuito aqui, né, mostrar a mulher que está por trás de todas essas missões aí que você trabalha. Muitas vezes o pessoal conhece a Elis aí das câmeras, a Elis palestrante, a Elis coach, a Elis que mentoria, a Elis mãe, vó, mas tem uma mulher por trás de tudo isso daí que a gente vai conhecer hoje a história, né? E para começar, eu quero que você faça aí a sua apresentação e responda uma pergunta. É uma perguntinha simples, mas uma perguntinha complexa. Quem é a Elis Busanello? Bem, então vamos primeiro a resposta à pergunta complexa. Uma pessoa de infinitas possibilidades. Uma pessoa que acredita... Quando você falou assim, ó, mulheres do desenvolvimento humano, que acredita que o desenvolvimento é algo possível o tempo todo. Entre o nascer e o morrer, nós temos, assim, tempo, né? E tempo é vida. Então, eu sou isso. Essa pessoa que tem muita fé. Essa pessoa que tem fé numa força superior e que tem fé na força interior. Muito bem, muito É bem. isso. Sou mãe, sou avó, sou coach, sou amiga, sou filha, sou vizinha, sou colega do William e de outros. Dependendo de onde se olha, né? De cada lugar tem um formato. Muito Exato. legal, Elis. Para a gente começar a contar a tua história, começar do começo, como diz o outro, né? Como que foi a tua infância? O que você lembra da infância? Como foi e tal? E o que você sonhava na infância? O que você queria ser quando crescesse? Bom, eu queria ser artista, né? Eu queria ser cantora, eu queria dançar. Mas vinha junto com esse desejo, vinha uma coisa muito espontânea, muito natural, que era estar com as pessoas. Então, aquela pessoinha que falava em ser artista, na verdade, queria contato humano. E queria um contato humano que trouxesse aquele patamar que a arte nos leva, né? Que é o patamar de desejar, de idealizar e de construir uma realidade que a arte nos mostra que é possível. Quando alguém reúne, né, uma porção de materiais e transforma isso numa obra de arte, ela cria uma realidade, uma nova realidade. Então, era isso que a pequena Elis fazia, na sua pequena cidadezinha. E acontecia uma coisa interessante naquela época. Qual que é a cidade? Qual que é a cidade? Tucunduva. Tucunduva, Rio Grande do Sul? Você fica aí falando de Mauá, Tucunduva. Uma cidadezinha encantadora, até hoje encantadora, mas muito pequena e com todas as restrições de uma cidade pequena com relação, principalmente, assim, a como que a gente via a cidade grande. O que aconteceu, que eu tive muita sorte, foi que o grupo escolar onde eu estudei tinha algumas professoras disruptivas, já naquela época. Você imagina que eu tive uma professora que ensinou para a nossa turma a cantar em 5 idiomas fora a língua portuguesa.
O que ela queria com isso, William? Deixa eu só pegar o meu fone aqui, para eu Tá. te ouvir melhor. Só um segundinho. Claro. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então, Faz ao vivo, no meio faz da ao vivo. live, aqui, melhor e se comunica melhor. Pode continuar, Eli. Eu estava te contando. Então, tinha uma professora naquela cidade lá do interior que ensinou a turma a cantar em 5 idiomas, além da língua portuguesa. E por que ela dizia isso? Eu quero que vocês saibam que existe um mundo enorme além dessa nossa pequena cidade. Então, essa pequena criança, Elis, sabia, a partir destes olhares, e o meu pai foi um grande leitor, um homem de enciclopédias, um homem que quando a gente dizia, olha, pai, eu ouvi falar na aula de história, ele já vinha no dia seguinte com material de aporte, de suporte. Né? Pai, eu tô com vontade de aprender a tocar violão. Na semana seguinte, ele tinha dado um jeito, com a modéstia da família, do jeito que a gente vivia, de ter aquele violão para a gente buscar o apoio. Então, o que acontecia, assim, uma coisa muito interessante na época, em que eu era muito inquieta, William. Eu era impossível de inquieta. Mas não com coisas assim, com grandes riscos de molecagem de criança, mas com relação ao conhecimento. Eu tinha uma curiosidade danada, assim. Então, não havia um jogo que caísse na minha mão que eu não precisasse, porque eu tinha que destrinchar rápido. E você me viu numa atuação recentemente sobre alta performance, que você viu essa criança inquieta, né? E nessa ocasião, tinha os moleques da rua, os meninos danados, que não sossegavam para fazer tarefas. Então, as vizinhas da minha mãe diziam, será que tu deixa a Elisa ajudar meu filho? Só que a Elisa tinha 8 anos de idade. E o que eu fazia? Ajudava a criança a se concentrar. Que eu acho que é o que eu faço hoje. Ajuda as pessoas a terem foco naquilo que elas querem construir. Legal, legal. E que de certa forma você ainda ajuda a criança do adulto a se concentrar, né? Ah, Tipo, com certeza, com certeza. Né? Claro, claro. Né? Porque a criança ela é livre, né? Ela diz o que vem na cabeça. Tô gostando, não tô gostando. E aí o adulto encontra essa criança e dá um espaço para ela dentro de si e de forma prática dentro daquilo que está sendo feito. Isso é para eu ter um espírito de criança, um espírito leve, um espírito criativo, um espírito livre? Ou, neste momento, é para eu ter a mentalidade, a organização de um adulto? Quem está aqui agora? Quem está sendo requisitado? Depende do que a gente está fazendo. Isso é muito legal, isso faz muito sentido, porque às vezes eu escuto muito aqui no meu trabalho assim, eu sou introvertido. E aí eu falo assim, o Jung, né, um dos pais da psicologia, sempre fala o seguinte, se tiver alguém que é introvertido ou é extrovertido, essa pessoa precisa ser internada porque ela não está com as suas faculdades mentais em dia, né? Então, ninguém é nada. A gente sabe porque às vezes a gente eu estou introvertido no meu trabalho, mas na minha casa eu fico tranquilo, converso, tranquilo. Ou vice-versa, né? Na escola, conversa com todo mundo, mas o trabalho fica um pouco mais introvertido. Então, essa coisa do... O que a gente precisa agora, né? Entrar na vibe do momento é importante e para que a gente não confunda. Esteja agitado quando é para estar calmo, esteja calmo quando é para estar agitado. Né? Exato. Esses momentos. E como que foi a tua trajetória profissional, Elis? Como que, assim, as tuas formações, o que você veio trabalhando e até chegar a esse ponto aí que hoje você faz um trabalho fantástico de desenvolvimento humano e aí já conta onde você está hoje também, né? Tá. Bom, eu vou começar pelo hoje. Eu decidi me dedicar a um trabalho que chama A Voz da Nova Economia. Eu quero dar voz a um modelo da nova economia, aquilo que traz resultado que as pessoas esperam, mas que não tem a ver com a velha economia, que é a economia da segurança e do dinheiro. Entretanto, eu nasci, né, na década de 60, exatamente na década em que uma conferência mundial de sociologia, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, discutia qual é a revolução do século? Qual é a maior revolução do século XX? Tu sabe que nós tivemos muitas revoluções econômicas e políticas, etc, etc. E naquela época se discutia isso. Eu nasci nessa década em que identificaram que a maior revolução do século XX foi a emancipação feminina.
Tá, mas o que isso tem a ver com a pergunta que o William está te fazendo, Elis? Tem a ver o seguinte, minha mãe era professora, e era uma professora extremamente dedicada. A minha Eu também. ouvi... eu sei, eu tenho muito orgulho eu tenho orgulho da tua história. A tua história, para mim, é algo que eu gosto... Eu já te falei isso, que eu gosto de olhar assim Aliás, atrás. aliás, os meus pais estão aqui, viu? Dona Ai, que Eliette e o Sr. Jofran delícia! estão online assistindo. Ai, que delícia. Depois você manda um beijo para eles, quer dizer, eles estão ouvindo meu beijo, meu abraço agora, e você manda um beijo especial para a avó Júlia. Eu amo aquela mulher. Ah, pode deixar. Ela é demais, ela é demais. Olha, então assim, ó, o que aconteceu? A minha mãe dizia aquilo que as mães da época diziam. Minha filha, a profissão de mulher é ser professora. Porque um turno você cuida da casa e um turno você dá aula. Como se fosse possível, né, para Elis, para aquela criança inquieta, dividir a sua vida de forma tão simples assim. O que Quadradinho. os nossos pais, na melhor das intenções, não sabiam que hoje nós temos condição de saber e conseguimos transmitir para os pais jovens que estão aí, é que nós temos um modelo mental e vemos a vida pela nossa lente. Né? Ah, Eliette Borghetti, um beijo para ela. Quem é Eliette, a tua mãe? A minha É mãe tua é. irmã? Tua mãe? Ai, que A delícia. minha mãe. Então, olha só, nós vemos sobre a nossa lente. E a minha mãe estava apresentando o mundo pela lente dela. Minha filha, trabalha num período, você tem direito, você é mulher, a mulher está trabalhando, a mulher está votando, a mulher está ganhando espaço na sociedade, mas não descuide da tua casa, do teu marido, dos teus filhos. Certo? Essa era a mensagem, este era o recado. Acontece que quando eu comecei a trabalhar como professora, e me formei aos 16 anos, com a minha inquietação, com essa pilha toda, era manhã, tarde e noite, mais casa, papagaio, tudo que diz respeito a alguém que tem essa personalidade. E aí, foi que aos 22 anos, além de ser professora, eu tinha uma pequena indústria. E eu podia fazer modinha como fariam a maioria das moças da minha idade, de 22 anos. Eu comecei fazendo uma indústria de modinha, mas eu fui rapidamente para a indústria de uniformes. Uniformes escolares e uniformes para a indústria, aquele macacão industrial, jaleco industrial. Porque tinha ali uma possibilidade de atendimento numa região que não tinha ninguém atendendo. E eu vi naquilo uma possibilidade. Só que aquilo era aquela época danada de inflação de 80% ao mês, uma loucura, William. E eu descobri Isso ali... aí ainda era lá no Rio Grande? No Rio Grande, lá nos anos 90. E aí eu descobri ali, William, que eu tinha uma coisa que eu me identifico muito com você, que é uma paixão pela comunicação. E na confecção, naquela pequena indústria, eu não conseguia me comunicar da forma como eu queria. A minha comunicação estava restrita a comprar e vender, a oferecer produto, a modelar aquele uniforme e entregar aquele produto. Falei, não, eu preciso de outra coisa. Aí eu descobri o turismo. O turismo me colocaria numa coisa que eu tenho muita paixão também, que é o serviço, que é o servir. E aí eu fui fazer as especializações necessárias, inclusive pós-graduação em turismo, etc, 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 para entrar nessa área. E aí eu fiquei no turismo por mais de 20 anos. Antes disso, passei como executiva de empresa e tal. Eu fiz uma carreira aí de CLT de 34 anos, fora magistério, fora indústria, fora tudo isso. Bom, até que chegou uma hora que a empresa que eu trabalhava tinha uma ótima performance, eu entregava resultado e eu tinha vontade, William, de fazer na minha carreira aquilo que eu fazia nas empresas das outras pessoas. E eu ouvia um chamado, assim, as pessoas me cutucavam. A minha própria psicóloga disse um dia, quando é que tu vais começar a ajudar as pessoas? E eu falei, mas como eu vou ajudar as pessoas? Eu não sou psicóloga. Olha a minha resposta restritiva. Olha o meu modelo mental assim, ó, afunilado. Como eu vou ajudar as pessoas se eu não sou psicóloga? Eu disse para ela. E ela, como psicóloga, respondeu assim, e desde quando sou psicóloga que ajuda as pessoas? E eu fui para casa pensando naquilo. E aí foi, William, que eu fiz essa linha do tempo assim da minha vida e me dei conta que ajudar, apoiar, eu gosto mais da palavra apoiar, era uma coisa natural que eu fazia desde os 8 anos de idade. Como professora, minha mãe era uma grande apoiadora. Eu ouvia uma das frases mais lindas da minha vida. Eu ouvi de uma aluna da minha mãe,
adulta, uma moça do interior, uma moça de quase 1,80 m, chegou perto de mim, aquela moça gigante assim, e disse: eu sou fulana de tal e eu quero dizer uma coisa para você. Falou assim para mim, uma moça quase da minha idade. Disse assim: eu sei ler e escrever graças à sua mãe. Para sua mãe não havia aluno perdido. E eu lembro da minha mãe chegar em casa e contar pra gente que ela precisava fazer um trabalho especial com um, com outro, com outro. E aí eu me dei conta que isso era meu DNA. E E que aí ela eu ajudava fui. as pessoas dentro da É, função dela, né? e eu vi isso acontecer, né? O meu pai ajudava as pessoas com a contabilidade, como corretor de seguros. E eu entendi que isso era meu DNA, que era o perfil da minha família. Servir, oferecer, contribuir para que outras pessoas tivessem resultados melhores, né? Então, aí eu fui buscar os treinamentos necessários, isso há uns 14 anos, para me tornar coach. E aí eu não parei mais, né, Will? Eu devo E ter o uma história aí desenvolvimento, de uns... Hã? e aí o desenvolvimento é eterno, né? A gente vai ter É que se desenvolver eterno. até o último dia de vida. É eterno. E eu acredito numa coisa assim, William, eu chamo isso de download. Eu acredito, assim, ó, o universo está cheio de conteúdo, né? Existe uma biblioteca extraordinária hoje disponível para quase todo mundo, mas quase todo mundo, que eu digo assim, quase mesmo, né? Uhum. Através da internet, enfim, através de treinamentos, cursos gratuitos, etc, etc, etc. O que acontece é que nós precisamos transformar esse conhecimento todo em realidade. E aí, num momento muito difícil da minha vida, William, veio eu fiz o download de uma frase assim, extremamente erudita, né? Extremamente complicada. Ou eu mudo aqui, ou eu mudo daqui. É, é Extremamente pesado, erudita, hein? né? É, Então, então, assim, todos nós vamos estar em algum momento exigente da nossa vida, em algum momento difícil, que será um momento de agora em diante vai ter que ser diferente. Mas quem que vai ser ontem, diferente? Eu é, assumo. exatamente, exatamente. Eu estou me lembrando ontem, nós tivemos a Fabi Rodrigues aqui. A Fabi, ela é uma profissional, ela é uma coach também, e ela trabalha na área bancária. Então, ela dá orientação para profissionais da área bancária. Trabalhou por muito tempo nisso e hoje trabalha na área de emagrecimento. Fez uma Opa. transição de carreira aí e hoje faz o que Uhum, gosta, enfim, né? uhum. E ela falou que quando ela saiu do Bradesco, ela trabalhou muitos anos no Bradesco, quando ela saiu, o pessoal falou assim: nossa, você vai sair, tem um monte de benefício, um monte de coisa aqui e É. tal. Uhum. E ela falou: você pode atrapalhar seu futuro, né? E aí ela falou assim: o futuro é meu e eu vou levar ele comigo. Que E eu achei delícia. essa frase fantástica. Eu falei, cara, quantas vezes a gente deixa o nosso futuro assim, é porque tem um convênio, né? E a gente fica Oh, surpreendendo o nosso futuro por causa de convênio, de alguma coisa assim. Aproveitar é. enquanto, para te passar a palavra novamente, mandar aqui um oi para a Laís Damascena, que é fã de carteirinha aqui do evento. Ela já falou, já amei o desenvolvimento humano. Aliás, Elisa, eu quero te fazer indicação. Eu sou desses, né? Eu fico convidando as pessoas para a live dos outros, né? Conversa com a Laís depois. A Laís, ela é uma profissional de RH que ajuda pessoas a formatarem currículo e, passar na entrevista de emprego. É o trabalho dela, ela dá esse treinamento para você depois levar esse conhecimento aí nos seus Muito eventos, legal. que ela é fantástica. Depois fale com ela. Meu pai está dizendo aqui: Elis, parabéns por nos prestigiar com seus conhecimentos. Ah, Laís, Legal. Laís, será que está baixo? Você está me ouvindo bem, Elis? Eu sim. Tá? Ô, Laís, Para aumenta o mim tá volume. Acho que é o excelente. seu volume, então. Que tá. O Deve meu? ser o volume. Não, não, a Laís está falando que o meu áudio tá baixo. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Mas se você está me ouvindo, provavelmente é alguma coisa. Meu pai está perguntando cadê a Dini. A Dini é uma fã que ela tá todos os dias. Daqui a pouco ela tá rolando por aí. Daqui a pouco ela tá aparecendo. E aí, hoje, Elis, hoje, qual que é o teu foco, assim? Que área da vida, que tipo de pessoa você contribui hoje? O teu trabalho é focado para quem?
William, eu fui presenteada em 2015 por um download, vou voltar ao download, né? Que Ah, estava legal, legal. disponível para mim e eu não tinha me dado conta ainda. Depois de fazer aí uma dúzia de cursos de coaching nacionais e internacionais, com essas certificações que trazem para o Brasil, para papapá, o que eu fazia o que todo mundo faz, coaching executivo, coaching de carreira, coaching de vida, né? Eu só não fazia aqueles que não eram da minha competência, como o coaching de atleta, o coaching de emagrecimento, esses eu nunca fiz. Mas o de vida, equipes e tal. E aí uma empresa, que inclusive um dos diretores está aí na live, o presidente de uma empresa me chamou, pediu uma proposta, e eu levei essa proposta para ele. Quando eu cheguei na reunião, ele estava com a proposta impressa embaixo da mesa, embaixo da mão, assim. E ele disse, a primeira frase dele, depois de muito prazer, bem-vindo à nossa empresa, a próxima frase dele foi, a sua proposta está aprovada. Eu falei, opa, assim? Já? Né? E daí ele disse, a senhora só cometeu um equívoco. Nós não queremos coaching executivo. Nós queremos coaching de felicidade. A senhora foi recomendada por ser uma profissional que ajuda, que apoia as pessoas a encontrarem o seu melhor, o seu aspecto, a sua experiência de felicidade. William, profissionalmente foi o melhor presente da minha vida. E este senhor, ele não me conhecia. Daí ele disse, quando você pode começar? Isso era próximo do dia 20 de dezembro. E eu disse, conforme a agenda da sua empresa, em seguida, já, quando o senhor quiser. Ele falou, a gente sai em férias coletivas, início de janeiro você já começa. Aí eu fiz uma pergunta tola, e eu fiz a pergunta assim, o senhor quer que eu providencie um contrato? E ele disse, por quê? A senhora não confia em nós? E deu aquele silêncio, ele disse, nós confiamos na senhora. William, normalmente um coach fica numa empresa por um ano. Nós estamos em 2021, eu estou lá desde 2015. Ainda Mais de está prestando. 50 profissionais desse grupo já passamos. Aqui tem mais de um aqui na live nos assistindo. Eu vi entrarem, não sei se ainda estão aí. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu me dedico a apoiar sucesso e felicidade de pessoas e de empresas. Agora, o que é o sucesso para o William? Eu vou perguntar para você. Se você é meu coach, eu vou perguntar, William, o que é sucesso para você? E aí eu vou te apoiar para o teu sucesso. Então, William, o que é felicidade para você? É estar perto da minha família, é ajudar as pessoas a vencer suas barreiras de comunicação. Muito bem. E como você está fazendo isso hoje, William? Através das lives, através de mentoria, através de... E o que você quer mais na sua vida? Eu quero me tornar um cara... Então, vamos lá. Então, o sucesso e a felicidade do William se baseiam em isso, aquilo que eu identifico. Então, é isso que eu faço. E aí, puxa, caixa de Pandora, né? Não só... o Juliano que está entrando aí, o Juliano é um dos meus coaches deste grupo. Juliano Joel. Isso, Abraço, o Juliano. Juliano é um Obrigado dos pela meus coaches audiência. desse grupo. E é uma pessoa, assim, que fez uma virada de chave. Porque o que acontece, assim? Você pergunta, o que você faz? O que eu faço? Destravar mentes. Porque quem vem para o coach já está com o coração aberto, está com o coração dizendo, eu quero. Então, o que a gente vai fazer? Destravar as mentes. As mentes, elas estão carregadas de crenças, de formas de olhar para a vida que fazem parte deste acervo de orientação, de registros, de educação, de cultura regional, das experiências. Por exemplo, quem vai ser o coach daqui a 20 anos? O menino que hoje tem 10 anos, daqui a 20 anos ele vai estar buscando um suporte. Quem é ele depois de passar por essa pandemia? Né? Então, essa pessoa vai ter na sua bagagem uma experiência que os adultos de hoje não têm. Então, eles estão lidando com este tema de acordo com a capacidade, com tudo que aprenderam. E por isso nós estamos aí neste arsenal de ansiedade, angústia, aflição, né? De acordo com o que nós temos. Então, o que eu faço, eu costumo dizer assim, se a pessoa quer, eu turbino a pessoa, eu ajudo a turbinar as pessoas para elas terem sucesso e felicidade na medida delas. Muito legal. E você falou uma coisa que eu sou muito fã, assim, que é antes da gente aplicar qualquer ferramenta, fazer qualquer coisa, né? A gente precisa ouvir, porque
palestrantes, professores, pessoas, liderança, pessoas que têm algum tipo de influência sobre a vida de outra pessoa, sobre a técnica, às vezes o nosso ego dá uma infladinha, assim, e a gente acha que a gente sabe tudo sobre todas as pessoas, né? Uhum. Então, quanto mais eu ouço o que a pessoa quer, e aí com o meu conhecimento eu vou direcionar para onde ela quer, não porque eu acho Isso, bom para ela, isso. né? Eu estava conversando hoje isso numa mentoria, eu estava conversando isso hoje com a mentorada e eu falei assim, começou a mentoria, eu falei, o que você busca? E aí ela falou, na comunicação, né, obviamente, dentro do meu negócio, e ela falou assim, eu quero fazer vídeo, eu não consigo fazer vídeo, eu quero vender mais, eu quero estar na internet, tá pandemia, tá tudo isso. E aí ela falou assim, nossa, engraçado, eu comecei aqui, só eu tô falando, né? Achei que eu ia vir ter uma aula. Aí eu falei para ela assim, o que eu vou te ensinar se eu não sei o que você precisa, né? Às vezes eu vou te ensinar uma coisa que você não Exato, faz nada. exato. Então, a gente precisa ouvir, e aí o ouvir, né? O escutar, na verdade, que é É, mais bonito, né? O escutar com atenção, a escuta ativa e prestar atenção no que o outro está dizendo, faz com que a gente entregue melhores resultados do que a gente achar que sabe. Eu sei o que a Elis precisa, deixa comigo. Aí eu vou lá e aplico o que. Aí você usou um termo, a lente. Da minha lente de mundo, eu aham, ter o ego e a empáfia de achar que eu sei o que a Elis precisa. Agora, é, quando eu ouço a Elis, eu falo assim, legal, se é isso que ela quer, eu vou pegar o que eu estudei, o que eu me informei, o que eu me preparei, para ajudar ela a chegar onde ela quer, e não uhum, onde eu quero que ela chegue. exato. É um detalhe simples, né? Sim, sim. Não, e isso vai trazer a velocidade que o cliente quer na mudança. Quantas pessoas chegam e dizem assim, eu já estou fazendo um processo terapêutico há 2 anos, 3 anos e não consegui ainda e tal. Então, o que você quer? Eu quero a mudança. Como que você quer essa mudança? Eu quero essa mudança rápida. Então, se a pessoa disser que ela quer rápido, você vai ajudá-la. Porque esse é o princípio da empatia, isso que tu está dizendo, né? O princípio da empatia, a gente fala assim, é sentir como o outro sente. Mas como eu vou sentir o que o outro sente se eu nunca estive naquele lugar? Sabe? Tem pessoas que vêm com dificuldades que eu não entrei, eu nunca vivi aquela dificuldade. Então eu preciso que ele me diga como ele sente e preciso ouvi-lo sem julgamento. Eu vou te contar Uhum. uma história assim completamente doida. Uma cliente minha uma vez num processo, ela queria ir embora do Brasil para ter segurança para educar os filhos fora e ela veio para eu ajudá-la a fazer essa mudança. Ela e o marido já tinham recursos para ficar fora e receber renda fixa do Brasil, etc. Quando ela fez, quando nós fizemos esse trabalho, ela identificou que na hierarquia de valores, uma das coisas que era top para ela lá em cima, ela queria ter uma vida glamurosa. Quando eu conto isso para as pessoas, sabe qual é a reação que eu encontro das pessoas em cursos, em momentos assim? Nossa, que mulher metida besta. Não, tem nada a ver com metida besta. Ela nasceu numa condição que mostrou para ela uma vida de abundância. Então, para ela, uma vida glamurosa, uma vida com coisas de bom gosto, era o mundo natural dela, era o DNA dela. E essa mulher, ela produz muita riqueza e emprega muitas pessoas. Só que ela não compreende um mundo diferente, porque a lente com que ela aprendeu a olhar o mundo é um mundo de glamour. Não cabe a mim julgar isso. Teve uma vez que ela Sim. disse, eu quero comemorar as minhas vitórias tomando champanhe. Ele se entendeu o que eu falei, é champanhe, não é espumante. Eu falei, sim, eu entendi. Tu entende? Fique Porque esse claro. era o mundo dela. Agora, o que acontece? Quando eu conto isso, William, já nasce um julgamento dentro das pessoas. Como assim? Como quando você diz assim, nossa, fulano de tal está passando por uma dificuldade em casa, aí você diz assim, mas também do jeito que ela leva a vida? Como assim do jeito que ela leva a vida? Você está olhando por qual olhar, por qual óculos, pelo seu ou pelo dela? Né? Então, o princípio da empatia é olhar com os olhos do outro. Né? O ouvido é de ouvir, né? Mas o coração escuta. É Isso, diferente. Não é uma isso, maquininha de isso. ouvir, né? É uma Eu máquina de digo que a gente compreender. ouve barulho, né? Se fizer isso aqui, a gente está ouvindo. Isso, Agora a gente escuta a outra pessoa, escuta com. Aliás, tem a isso. escuta ativa, né?
Tem uma frase que eu gosto de trazer assim nas nossas conversas, Will, e você começou a nossa conversa hoje trazendo esse tema. Pior coisa que nós podemos impor a outra pessoa é um rótulo. Um rótulo do nosso ponto de vista de ver o mundo. Todos são maiores do que qualquer rótulo. Né? Você falou assim, quais foram as tuas experiências? Quem é a criança que está por trás disso? Quem é adolescente? Quais foram as dores? Quais foram as superações? Então, cada pessoa que está diante de nós, cada pessoa que está nos ouvindo agora nesse momento, ela tem um arsenal de experiências, ela se tirou de várias situações complicadas. Então, como profissional, o que eu faço é ajudá-la a perceber que ela sabe como sair das situações difíceis, porque ela já fez isso outras vezes. Que ela sabe em que vezes da vida a comunicação dela foi melhor, teve mais resultado, né? Foi mais persuasiva, se ela está buscando persuasão naquele momento. Foi mais encorajada, se ela está buscando coragem para um determinado momento. Eu tô agora num processo de uma cliente, uma mulher jovem, bonita, bem cuidada, uma pessoa que se exercita, uma pessoa que cuida da alimentação, inteligente. E ela teve um diagnóstico de uma doença muito séria. E aí o que ela ouviu? O que a maioria de nós ouve? Se a pessoa não está ali chorando pelos cantos, o que mais ouve? Você está negando. Agora tem uma palavra da moda, né? Negacionista. Você está negando. Ela não está negando, William. Essa mulher tem a incrível capacidade de olhar o problema saindo de dentro dele. Então essa mulher tem uma vida, tem um corpo enorme, cheio de milhões, trilhões de células, e algumas estão doentes. Tem um pedacinho da vida dela doente. Tem um diagnóstico sobre um aspecto da vida dela, um pedacinho daquele corpo. Ela não está toda doente. E essa mulher, ela tem incrível capacidade de olhar a vida dela assim. Eu vou atacar aquele problema. E com isso ela ganha recursos. E isso foi o que eu fiz na minha vida e que eu procuro fazer até hoje em cada dificuldade que se apresenta. E a gente faz, William, na dificuldade antes que ela se torne um problema. Porque todo problema antes foi uma dificuldade. Quando você vem alguém e diz assim, ó, eu travei na hora de uma entrevista de emprego. A pessoa tem um problema. Mas antes ela tinha dificuldade de se comunicar. Até que chega aquele momento crucial, mais importante da vida dela e ela... E a dificuldade de se comunicar tem um outro gatilho, um outro porquê. Isso. E essa dificuldade tem um outro porquê. E aí você vai jogando, né? Essa coisa que você fala da... Você usou a palavra, fui falar, sumiu a palavra. Do negacionismo? Não, quando a gente fala do... Igual quando lá o bambu fica ventando... Ah, flexibilidade. Mas tem uma palavra agora, caramba, esqueci a palavra. De você suportar as coisas acontecendo. Me ajuda aí a lembrar. Resiliência. Esses dias, eu estava lendo sobre resiliência e eu tive um insight muito interessante. A palavra resiliência, ela vem da área da física. Da física. Elis, está me ouvindo? Elis, eu estou te ouvindo. Deu uma aí, pequena travada, mas voltou. Ah, legal. Eu tô. Então você pega, por exemplo, uma borracha. Você pega uma borracha e bate nela, aplica uma força, a borracha ela entorta, mas aí ela volta. Ok? Então, é a capacidade de você aguentar a pancada e retornar no movimento normal. Isso na física. Imagina no produto. O contrário disso é tenacidade. O que é um produto tenaz? É um alumínio, por exemplo. Você bate, ele amassa. Então, é essa situação. Agora, uma coisa que as pessoas esquecem quando vai falar, quando ela está nesse estado dela suportar um problema, tem um detalhe que a maioria das pessoas não considera, que é
o primeiro ponto que eu tenho para ter essa tolerância é entender que eu estou e aceitar. Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu não aceito essa pandemia, estão fechando tudo, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E aí, enquanto você não aceita, tipo assim, olha, eu estou na pandemia, não tenho o que eu possa fazer quanto à pandemia, mas eu posso desenvolver uma coisa online, sei lá. Só que Uhum. esse start só se dá quando eu me dou conta que eu estou naquela situação. Porque enquanto eu não aceitar, e aí talvez entre o negacionismo, enquanto eu não aceitar assim, pô, Corona mata, estão fechando, vai fechar, aqui em São Paulo está um lockdown feio, estão fechando tudo, Uhum. eu tenho que aceitar, é assim, eu não posso ficar Uhum. reclamando de tudo, né? E Uhum. aí quando eu aceito, eu inicio o processo de crescimento, né? Exato. Então Uhum. talvez o aceitar seja o primeiro passo nesse processo. Com certeza, tá? Sobre tudo na vida, né? Eu gostaria de fazer uma contribuição com relação à resiliência. Eu acho realmente uma competência extraordinária, mas eu tenho um ponto de alerta sobre a resiliência, porque eu acho que a gente está confundindo o verdadeiro sentido da resiliência como a gente confunde um pouquinho da empatia. Resiliência não é aguentar tudo, Sim. né? Tem uma hora que você Até pode... porque os produtos, por mais resistentes que eles sejam, ele também tem um limite, que é de onde vem a palavra, né? Exato, exato. Então, assim, tem muita gente que fica numa dificuldade grande por muito tempo, fica num emprego ruim, fica num curso, 4, 5 anos num curso que não está gostando desde o primeiro ano. Por quê? Porque eu vou me livrar disso quando eu tiver o diploma. Mas ele precisa de 4, 5 anos para se livrar disso. Quantas horas de vida? Então, você está usando a resiliência de uma forma errada? Você pode usar a resiliência para fazer a mudança difícil. Porque você está aceitando viver uma vida difícil, uma vida que você não aprova, porque você é forte. Não, resiliência não é ser forte. Resiliência é quando vem o problema, você aceitar que ele está ali e você ter um plano, você ser o autor da mudança. Como eu estava falando dessa minha cliente, ela olhou para o problema e disse o que precisa ser feito para resolver isso. Vou dar um exemplo bem aleatório, assim. Fura o pneu do carro. Você tem algumas alternativas. Você tem seguro, você pode parar o carro, chamar o seguro para vir trocar. Você pode fazer um sinal para alguém parar na rua e te ajudar a trocar o pneu do carro. Você pode você mesmo trocar o pneu do carro. Você pode deixar o carro ali, chamar um Uber e seguir viagem. Você sabe que você tem um compromisso, você pode telefonar para o compromisso e dizer, vou ter um atraso, peço a compreensão, vamos adiar 15, 20 minutos, meia hora. E você pode ficar reclamando do problema. E depois você diz que o seu dia foi uma loucura e que ainda bem que eu sou forte, porque se eu não fosse desse jeito... Não. Quando você ficou reclamando, xingando, chutando o pneu, você não está sendo resiliente. Você está usando a força para coisa errada. A questão é, o que eu faço para resolver? Em PNL a gente chama isso de estado associado ou dissociado. Quando você sofre, se irrita profundamente com o que está acontecendo, você está associado, você está dentro. E você se torna o diagnóstico, você se torna a falência, você se torna a crise do casamento, você se torna a doença, você se torna o problema. Agora, quando você olha para lá e diz, ó, meu casamento está em crise, mas eu tenho filhos saudáveis, eu tenho um emprego, eu tenho pais amorosos, eu tenho amigos, meus pais não entendem muito bem a necessidade do meu divórcio, mas os meus amigos entendem. Eu posso conversar, eu posso buscar apoio. Né? Então, quando você olha assim, este é o problema da minha vida, neste momento é o divórcio. Ponto. Eu tenho isso de recursos na minha vida. O grande problema é a gente jogar tudo dentro de um saco. É uma engrenagemzinha num sistema gigante, né? Exatamente. Ai, eu adorei essa bola que você deixou picando. Essa engrenagemzinha somos nós nesse universo extraordinário. Então, quando eu olho para o meu problema meu Deus, como que eu lido com isso? Por que isso está acontecendo comigo? É como se assim, ó, comigo não pode acontecer com os outros. Esse é um dos problemas da pandemia, né? Quando o câncer era na casa dos outros, é com fulano, coitado. Quando a falência era com os outros, não soube cuidar do dinheiro, coitado. Agora toda a família está pagando preço, ele se arrisca demais. N julgamentos. Só que agora, o vírus não escolhe rico pobre. O rico não escolhe... o vírus, ele é para todo mundo.
Ele está aí, ele está Democrático. desafiando ele está desafiando o senso de humanidade. Finalmente a gente consegue se olhar absolutamente iguais uns aos outros. E eu não estou iludida pensando que a gente vai sair muito melhor dessa pandemia. Não, eu tenho visto coisas absurdas nessa pandemia. Do tipo, coloquei o meu pai na frente, na fila lá para ser atendido, porque eu sou amigo do vereador. Entendeu? E Então, esses momentos, eles também, é muito parecido. Coisas extremas, elas acabam revelando o verdadeiro eu, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, dinheiro é ruim, dinheiro rico é mal. Aí eu falo assim, quem é mal é mal. É que com uhum, dinheiro ele pode ser mais mal. uhum, uhum, Quem é muito bom, com dinheiro ele pode ser muito bom, ele pode ajudar muito uhum. mais pessoas, ele pode Sim, contribuir. sim. Então, assim, a pessoa não é mais boa ou má porque ela não tem mais condições. Agora, quando ela tem uma mega sena, assim, que é um dinheiro de um dia para o outro, que ontem era pobre e está milionária, ela se revela, né? Então, falar que o dinheiro é mau, não, o dinheiro é igual falar assim, carros são assassinos. Não, assassino é quem está dirigindo bêbado. O carro é uma Exatamente, ferramenta do exatamente. negócio, né? O Elis, deixa eu fazer uma pergunta que costuma ser a hora mais divertida da live aqui, que é Tá, a hora que a gente bate um papo bacana. tá. Eu pergunto o seguinte: como foi que a gente se conheceu? Ah, a gente se conheceu no coffee break. Foi Eu enxerguei do você lado no da coffee garrafa break. de Lá na café. aula eu não tinha enxergado para você ainda. Foi verdade. Do lado da garrafa de café, né? Foi. E assim, né? A gente se conheceu falando exatamente disso que nós estamos falando agora. De como que a vida é rica de possibilidade. É, como cada um de nós pode ser um atleta da vida, né? Um bom jogador da vida, né? Reunindo recursos. Quando você falou em bom e mal, lembrou uma amiga que ela teve, quando adolescente, ela teve envolvimento com drogas. E é uma mulher extraordinária, uma empresária extraordinária. Um dia ela disse para mim, Elisa, a droga não faz ninguém mal, pior ou melhor. A droga não faz ninguém pior ou melhor. Aquilo foi uma fase que eu superei, mas como eu não tinha índole de maldade, pela droga não fiz maldade nenhuma. Quem faz maldade para ter a droga é porque já está na índole. É mal. É, já Ontem a, ontem a moça do emagrecimento falou aqui uma coisa muito legal. Ela falou assim: às vezes a sociedade olha para o viciado em droga, em bebida, como alguém inferior, mas todo mundo ou é viciado em açúcar, ou é viciado em gordura, ou é viciado em fast em food. pensamento. Né? O É, maior vício do ser humano é o pensar. Porque assim, ó, nós temos um pensar que julga o outro, um pensar de queixa, um pensar de reclamação do governo, um pensar de reclamação das taxas de banco, o pensar de raiva porque a pia está cheia de louça, um pensar de raiva porque tem que pagar IPTU, IPVA, não sei o quê. Nós temos um vício de pensar em coisas, como você disse antes, onde a gente não está aceitando que nós somos humanos, vivemos num mundo global, né? A globalização nos traz coisas muito boas e nos traz coisas que não são tão boas assim. E aí, quando a gente fica pensando e julgando e reclamando e criticando a moda, a linguagem, isso, aquilo, é o maior vício do ser humano é ter pensamentos de reclamação. Quando o William, uma coisa assim que eu sempre fico pensando, né? Quando eu reclamo de alguma coisa, eu penso assim, tá, agora que eu reclamei, qual é a parte que está resolvida? não muda nada. Não muda E, nada. é, e, e, e tem uma Aumentei o coisa, problema. e tem uma Né? coisa, Às parece vezes que a nossa aumentei porque mente, aborreci alguém. não, e nossa mente parece que a gente dá um comando e a nossa mente fala, tá bom, vou procurar isso para você, né? A gente Uhum, fala uhum. dá um comando e ela fala, vou caçar onde tem isso. Aliás, mandar um abraço para a Dini, por Eu favor, um vi que ela abraço para a entrou. Dini. A Dini está em todas as lives, ela tem a cartelinha sabe, da pizzaria que a gente vai Que completando, legal. no final Que vai ganhar uma legal, que pizza aqui da legal. gente. Eu dou sempre o exemplo, quem tem filho aqui que está assistindo, sabe quando a mulher engravida ou, né, o pai, a esposa engravida e tal, tudo que você vê na rua
é coisa de bebê. É carrinho de bebê, é grávida, é não sei o quê, onde tem loja de bebê, tudo é bebê. E, na verdade, o bebê, as coisas estavam sempre nos mesmos lugares, a gente só Sim. não tinha dado foco naquilo. Uhum. Ou a gente vai comprar um Corolla preto. Aí, de Uhum. repente, tem um monte de Corolla preto na rua. E Corollas pretos sempre estiveram lá. A gente só não tinha dado foco, não tinha dado Uhum. comando para nossa mente do tipo, procure isso. E aí eu falo muito, eu tenho 98% dos meus clientes e alunos são mulheres. Uhum. E mulher tem uma coisa que eu sempre digo para elas, assim, eu tenho dedo podre para homem. Tem dedo Ah, podre para homem, tem dedo podre. Então é igual quando tem a gravidez ou quando você quer comprar um carro. Então você uhum. fala para tua mente, eu tenho dedo podre para homem, porque ele não quer ser incoerente. A nossa mente nunca quer ser incoerente. Então o que ela fala? Tá bom, vou procurar homem zoado no mundo Uhum. para validar esse comando que você está me dando, né? Então, quando chega Exatamente. um cara bacana, um cara legal, tal, a mente, de forma subconsciente, tem que a mulher tem essa percepção, ela já fala, esse cara não me atrai. Agora, quando o cara já É dá bem uma isso. mancadinha no começo, fala, tô apaixonado, porque o cara já deu a primeira mancada. Então é um ciclo, né? Aí o cara faz mal, o cara zoa, termina o Ontem na minha relacionamento. vida isso se confirmou de uma forma positiva. Vou te dar um exemplo. Eu ontem tinha um dia lotado de trabalho e a minha filha e meu genro precisaram fazer uma viagem e eles têm 3 crianças. E eles pediram para eu dar um apoio. Falei, ok, mas eu tenho o dia lotado até as 21h30, assim. Então chamamos uma pessoa que nos ajuda com as tarefas de casa e ela veio para dar um apoio para as crianças. E ela é um encanto de pessoa. Aí lá pelas 22 horas eu conversando com uma amiga no coisa, eu falei, gente, impressionante essa pessoa que está nos ajudando, a qualidade da presença dela, a pessoa querida que ela é. Ela é nossa diarista e ela veio para apoiar com as crianças. E sabe que a pessoa com que eu comentei isso me respondeu? Mas Elis, você sempre teve pessoas muito boas na tua vida. É verdade, tem pessoas que trabalharam Porque eu comigo assim, decidi isso, né? tanto na minha empresa de internet, na minha confecção, nas empresas que eu fui gestora, empresa que eu fui colaboradora. Tem amigos o tempo todo. Aqui mesmo tem algumas pessoas da faculdade que são colegas. Então, eu sempre tive, William, essa é uma crença. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida. Tem você. É assim, é Ó, assim. E eu literalmente eu não tenho dedo podre. Eu não, a minha filha então tem um dedo de ouro para escolher para os relacionamentos dela. É uma coisa impressionante assim, a maravilha que é. E a gente olha para isso. Então tudo vem dessa nossa crença, sabe? Vem desse estado flow, assim. Não é estar, tô sempre de boa. Claro que não. Eu às vezes tenho um mau humor. Só que eu aceito meu mau humor. Digo, droga, por que eu tô mal-humorada? Por que eu tô azeda, rançosa desse jeito? Aí quando eu vejo que eu estou assim, eu converso comigo e digo assim, o que aconteceu? Qual foi o gatilho? Aí eu me dou conta que eu tô frustrada com alguma coisa que eu me comprometi a fazer comigo, para mim, eu não fiz. Eu não me exercitei, eu não me alonguei, eu não fiz aquela leitura para iniciar o dia, eu fiquei muito tempo na rede social. Aí eu crio um desconforto, uma crítica comigo. E aí peraí, então você vai ficar desse jeito ou você vai mudar? Então você disse uma coisa preciosa. A aceitação é o começo de tudo. Está acontecendo uma pandemia. O que me cabe? Eu estou de verdade usando álcool, lavando mais as mãos. Eu estou de verdade usando uma máscara que protege. Eu estou de verdade saindo por necessidade, porque quem tem que ser por necessidade, gente, tem que sair. Meu Deus, é é, uma hipocrisia a gente dizer fica em casa quando os enfermeiros e os médicos nunca puderam ficar em casa. Eu considero ele uma hipocrisia a gente dizer que um remédio faz efeito e outro não faz efeito, se os médicos estudaram para eles dizerem isso. uhum. Sabe? Então a gente precisa estar com essa. Eu aceito o que está acontecendo, eu aceito que é muito complexo e o que é que me cabe, qual a minha responsabilidade. Isto vale para tudo. De forma muito simples, né? Quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama, É, né? Quer mudar o mundo?
Comece tratando bem os seus vizinhos. Você sabe, tem um livro, Arrume Sua Cama, Comece Arrumando a Sua Cama, enfim, é um título parecido com isso. E é de um general dos, dos Navies, né? Que é Essa frase a é dele. Marinha, Aham, aham. a Marinha Americana e tal. E tem uma passagem sensacional nesse livro, que ele fala o seguinte, ele faz uma dinâmica e ele fala assim, tipo, o pessoal dorme nos quartinhos assim de exército, né? Cama gelada, cama Uhum, dura e uhum. tal. E tem um quarto que tem ar-condicionado, tem cama boa, tem não sei o que. Tal. E aí ele fala assim, pessoal, eu vou escolher uma pessoa para dormir no quartinho lá. Então, durante o dia eu vou escolher. Aí o que todo mundo faz? Trabalha pra caramba. Uhum. Aí ele pega o mais vagabundo do dia e põe no quartinho. Legal. Então, um cara que trabalhou pra caramba, que arrancou o couro o dia inteiro, fala, porra, né, meu? O cara vai colocar lá. Aí no outro dia, quando chega, pelotão lá junto, tal. Alguém tem uma coisa a dizer? Ninguém fala nada, né? Vou falar pro general, vou nada. Aí ele fala, pode falar, quero ouvir o que vocês estão sentindo. Até que um fala, porra, a gente trabalhou, a gente fez tudo, pô, o cara que não fez nada, que dormiu no quartinho, não é justo. Aí ele fala uma frase que eu acho incrível, ele fala assim, o mundo é injusto. E quanto mais cedo você aprender isso, mais rápido você será feliz. E aí quando ele fala assim, cara, as coisas são assim. É justo vir uma pandemia logo agora que a gente estava... Não, mas é assim que funciona. Então quando eu Uhum. penso em... Cara, é injusto mesmo. Tem vezes Uhum. que... eu faço uma dinâmica na minha palestra que eu falo assim, quem aqui já foi invejado? Uhum. Pelo parente, pela vizinha, pelo não sei quem? Porra, ergue as duas mãos, né? Ergue as mãos. Não, não, já fui. Morro de inveja. Fica lá me seguindo na rede social e tal. Legal, todo mundo é invejado. Né? Boa. Quem é invejoso? Todo mundo Aí acha que ninguém não. levanta. Aí ninguém levanta a mão. Aí eu falo, ainda bem que só tem querubim aqui dentro. Os invejosos estão todos lá fora. Aqui não, aqui só tem anjo. Então, eu, a gente sofre a inveja, mas a gente inveja também. Porque Claro. é ser humano, a gente é defeituoso nesse quesito. Então, chora no banho, sente inveja, sente ansiedade, sente tristeza, sente tudo. A questão é, e aí vem o que você falou, pô, tô nervoso, eu vou sair quebrando as coisas dentro de casa ou eu vou parar e vou avaliar por que eu tô sentindo aquilo. Eu costumo dizer que a gente tem 1 quilo de nervosismo, 1 quilo de ansiedade. Enquanto você não queimar aquilo, tá nervoso, cata um travesseiro e regaça ele, assim, que passa. Porque você queimou aquilo que estava dentro de você. Então, Uhum. Uhum. isso funciona muito bem. E só para passar a palavra para você, Dona Eliette Borghetti, você é uma mulher maravilhosa, alegre, inteligente, que nos transmite muita inspiração. Querida. Gratidão. Eu costumo dizer que a vida é cheia de gavetas, né? É cheia de compartimentos. Fica mais fácil a gente olhar isso. Tem uma das técnicas que se usa em vários processos terapêuticos, se usa também no coach, que é a roda da vida, né? E a roda da vida, em algumas técnicas, aí tem 8 fatias, outra tem 12 fatias, e você pode inventar sua roda com 4 fatias ou com quantas você quiser. A questão é o seguinte, você pode fazer uma pizza de diversos sabores, mas se você tiver um queijo ruim, você jogar esse queijo ruim em cima de toda a pizza, você vai arrebentar com a pizza inteira. Então, olhe para aquela questão que não está bem e cuide daquele aspecto da vida que não está bem. E pare de dizer, a minha vida está. Não, a sua vida não está toda uma porcaria. É aquele aspecto da sua vida, é aquele diagnóstico, é aquela pessoa que agiu mal com você. Você quer ver uma amiga que ela propunha uma experiência maravilhosa assim nos treinamentos dela. Ela dizia assim, e eu faço isso hoje, eu dou continuidade a isso que ela fazia. Ela dizia assim, ó, pense numa coisa ruim que aconteceu na sua vida, uma única coisa, pensa rápido. Aí todo mundo, pá, lembrou. Tá. Ok, quantas vezes isso aconteceu? Uma só, porque naquele exato momento, naquele dia, naquele horário, com aquela pessoa, aquela traição, aquela questão aconteceu uma vez só. Tá bem.
De lá para cá, quantas vezes você pensou nisso? O fato aconteceu uma vez e a gente passa uma vida inteira repetindo este mesmo fato para as pessoas, contaminando o ambiente, intoxicando o ambiente de todo mundo, pessoas que nem estavam lá. Muitas vezes, em vez de mostrar o nosso aspecto mais legal, mais produtivo, aquele que a gente está se desenvolvendo, está estudando, a gente está contando o nosso parto difícil, o nosso tratamento difícil, a nossa reação difícil. Eu aprendi isso num momento de dificuldade, onde eu liguei para uma irmã minha e disse assim, minha irmã, o diagnóstico não foi nada bom. E ela disse, então agora pratica o que tu ensina. É lógico. É lógico. Então, todos nós, quando alguém precisa de uma palavra nossa, a gente sabe dizer, pô, sai dessa, cara, te levanta. Olha, se que você trabalha 8 horas por dia não é suficiente para sustentar a sua família, será que você pode fazer alguma coisa no final de semana? Será que você pode telefonar para alguém, talvez a Elis, talvez o William faça uma ponte de você com alguém para um outro trabalho, para uma outra realidade? Então, se você estivesse falando para a vida de outra pessoa, você diria, existe uma solução. Então, diga isso para você mesmo. E pegue aquele problema e cuide dele na gaveta dele, na fatia de pizza que ele corresponde a ele. E não estraga a pizza inteira. É o conceito de compaixão, né? A compaixão é uma ação que nós fazemos para minimizar a dor de alguém. A pessoa perdeu um parente, a gente vai lá dar um abraço, conversa, dá uma palavra, compaixão, isso. E aí a gente esquece da autocompaixão, né? Então, eu falo coisas para mim que eu não teria coragem de falar para outra pessoa. Mas eu me cobro, eu me enveneno com aquilo, né? Elis, nosso papo está maravilhoso, mas o nosso tempo está escasso. O papo é tão bom aqui que a gente fica até meia-noite conversando. Então eu vou fazer o seguinte, mandar uma boa noite aqui para Cris Borghetti, borguetada pelo mundo aí. Talvez seja até da tua região aí. Pois então, quem sabe? Os Borghetti estão livres. Eu adoro aquele super Borghetti lá da Gaita Ponto. É o sanfoneiro, é o Renato Borghetti. Eu vou pedir que você faça suas considerações finais, mas enquanto você vai elaborando as suas considerações finais, eu vou pedir que você que está aí assistindo escreva aqui nos comentários o que você aprendeu hoje, qual foi o insight importante que você teve, o que você está levando daqui dessa live, por que valeu a pena estar aqui. Coloca aqui nos comentários, porque é muito importante para que a gente saiba o que realmente fez a diferença e pedir que você faça aí as suas considerações. Muito bem, pessoal, agradecendo aí, William, o seu convite, e dizer o seguinte, o que está acontecendo, independente de você estar achando que está difícil, ou você dizer, ok, vamos viver o que temos para viver. De todas as situações da vida que você já viveu, só havia uma coisa em comum em todas elas, sejam boas ou difíceis. É você. Você é a única pessoa em comum, absolutamente tudo. E você já se tirou de situações complexas. E agora, esses recursos que você tem de coragem, né? Esse recurso que você tem de usar a sua inteligência prática para tomar as decisões, fazer o que precisa ser feito, e usar a sua inteligência emocional para administrar essa ansiedade, essa pressa, todo o sentimento, todo o sintoma que pode estar aí permeando esses dias e desafiando esse nascer de um novo dia. Amanhã de manhã, troca a mensagem aí, troca o nome do seu despertador para Desperta Amor. Desperta amor para a vida, desperta amor para um dia melhor. Toma as rédeas da sua história e faz o que precisa ser feito para você ter o sucesso e a felicidade que você merece. Muito legal. Eu gostei do Desperta Amor, né? A hora da gente levantar e colocar em prática que só essa mudança de visão, né? A própria PNL que você citou, ela disse muito que nós temos o fator externo, o significado que a gente dá para aquilo e a nossa química. Nossa química está lá, o fator externo está lá e a gente não pode fazer nada. Agora, eu posso mudar o meu significado sobre as coisas, né? Então é muito importante isso. A Laís está dizendo que relações sensacionais, né? Talvez sejam as analogias que a gente está fazendo. A Cris Borghetti, sou de Minas, Arceburgo. Muito bem. A Cris Borghetti, então, no Brasil todo aí. Muito obrigado aí pela audiência, Cris. Parabéns pela live maravilhosa. Foi mesmo, a Elis da Show.
Meu pai está dizendo, Laís, a Laís é muito... A Elisa, acho que é, e entrou Laís. A Laís também é muito espontânea e inteligente. Mas acho que ele está falando da Elisa e entrou lá Então eu vou considerar a Laís e a Elisa. Tá? Vou considerar as duas espontâneas e Também. inteligentes. Minha mãe falou que amou Desperta Amor. E a Laís está dizendo aqui, aprendi que não desisto do meu propósito. Quero muito ser uma pessoa que consiga sempre escutar as pessoas e conseguir ajudar de alguma forma. Elis, você é inspiradora. Estou seguindo você com certeza. A Andréa Busanello, aí, ó, família Busanello na área também. Essa é minha irmã. Aí, boa noite, irmã. Desperta Amor, lindo. A Sandra Lindolfo falou que aprendeu a se perdoar mais, a se amar mais e acreditar mais nela mesma. Lá de Campinas, São Paulo. O Juliano Joel, o coach aí que foi citado. Excelente live para finalizar a semana e iniciar a próxima com uma nova lente. Gratidão. Bom, Juliana, a gente que agradece a tua atenção aí, a sua audiência, porque é muito importante esse trabalho aí ser condecorado com pessoas que acompanhem, né, Liz? Porque É no verdade, final é é verdade. sempre para o outro, né? Então, quero só É deixar um verdade. último recado aqui. Você que assistiu essa live do meio para frente, pegou o finalzinho, quer assistir o começo da história, essa live vai ficar gravada lá no meu feed. Daqui 5 minutinhos já está lá disponível para você assistir, vai ficar gravada. Pode assistir, pode repetir. E aqui em cima tem o meu nome e uma setinha ao lado do meu nome. Você clicando nessa setinha, você abre o meu perfil e o perfil da Elite. Então, você já pode seguir a gente. Os seguidores da Elite serão muito bem-vindos. Meus seguidores, sigam a Elite, que ela tem um conteúdo maravilhoso. Tem aqui mais alguns. A Viviane falando, parabéns, peguei o final, mas também reflexão. Despertar sempre, nunca é tarde. E a Dini, perdi a maior parte sobre o finalzinho, mas queria parabenizar, tenho certeza que foi excelente para ver a gravação. E o meu tio, Mundarel, irmão, falou que me achou agora. Então, fica aí na conexão. Que Elis, delícia. foi sensacional. Quando eu fiz a lista das mulheres que participariam, eu já me lembrei na hora de você lá para fazer o convite. E fiquei muito feliz de você ter compartilhado aí o seu tempo, o seu conhecimento com a gente. Muito legal. Conta comigo, tá, Willi? Conta comigo. Eu vou te chamar no mês de abril para um trabalho que eu vou fazer que vai chamar mais que live. Mais que Mais que live. live. Uma Muito conversa, um bom. Já bate-papo O nome já é bom. descontraído. Vamos fazer um mais que live aí, tá bom? Gratidão, Muito contem bem. comigo. Um grande beijo para todos. Ótimo. Tchau, gente. Muito obrigado. Daqui 5 minutinhos lá no feed. E fiquem na audiência. Eu vou derrubar essa live agora. E estou entrando na sequência agora. Eu vou entrar com a Thaís Caruso. Também é coach. E ela trabalha com relacionamentos amorosos. Ela vai bater um papo com a gente. Na sequência, agora às 8 horas. Já é 8h05, né? Já deu um gatinho nela. Eu vou entrar na live com ela e conto com a audiência de vocês. Tchau, Elis. Obrigado. Beijo.